Agora vamos começar a segunda parte das explicações e correções das atividades e nós vamos ver a história em quadrinhos, né? Que é a produção que vocês deveriam fazer, e também a análise de uma fábula. Vamos lá? Nessa história em quadrinhos, nós já temos as imagens, né? As ilustrações. Nós já temos no primeiro quadrinho um comentário do narrador. Crianças costumam ter segredos. O que elas fazem com eles? Então, este balão, que ele é mais reto, né? Se assemelha a um retângulo, ele é um comentário ou uma explicação do narrador. Depois, no segundo quadrinho, no quadrinho ao lado, nós temos as duas primas, né? Tanto a narradora, que é a nossa narradora personagem, quanto a prima, que ela foi passar as férias na casa dela. O que vocês vão fazer? Fazer as falas das personagens. Pode pegar do texto? Pode, mas precisa de adaptação, né? As falas são mais longas, vocês vão escolher uma fala que caiba no balão e que dê para entender o que está acontecendo. Assim também acontece no terceiro quadrinho, que também tem a presença do narrador, e a tia e a sobrinha. Depois, as três na mesa para refeição, né? Atentem-se que o balão da menina é um balão de pensamento, né? Então, cuidado aí na hora de fazer. É o balão da prima, né? É de pensamento. E depois o final, que elas estão juntas e a prima confessa que ela ouviu tudo. E um comentário do narrador que vocês vão ter que fazer, tá? Sejam criativos. Não esqueçam que as falas são escritas em letra de forma maiúscula. Depois que vocês fizeram a história em quadrinhos, nós vamos ver como vocês tiraram as falas, né? E a história em si de um conto. Nós vamos comparar as principais diferenças entre a linguagem do conto e a linguagem da HQ, que é a história em quadrinhos. Então, os contos têm a linguagem linear, ou seja, nós escrevemos no texto, né? Então, é uma linha após a outra. Já na história em quadrinhos, nós temos os balões, né? Balões de diferentes formatos, e nós temos que ter o bom senso para saber qual fala ocorre primeiro, tá? A linguagem, como que é? A linguagem no conto é verbal, é só escrita. Quando ocorre ilustração, ela não nos ajuda a interpretar o texto. Já na história em quadrinho, para a gente interpretar o que ocorre na história, na narrativa, nós temos que levar em consideração os recursos verbais e não verbais, ou seja, a escrita e a ilustração, né? Por isso, na história em quadrinhos, nós temos os personagens e os cenários desenhados na sequência de quadros. Já no conto, os cenários, personagens e tudo o que acontece é narrado, ele é descrito, né? Ou por um narrador observador, ou seja, é aquele que não está na história, ele apenas conta os fatos, ou um narrador personagem, como é no conto que nós lemos, que ele conta os fatos e ele participa da história, tá? E na história em quadrinho também nós temos a presença dos balões e das onomatopeias, que são recursos que descrevem os sons. Então, por exemplo, o som de um sino é blim blom, então tem a escrita do som, tá? E o tempo, a linguagem, o tempo da narrativa. No conto é escrito no tempo passado, fatos já ocorridos. Já na história em quadrinho é tempo presente. Por quê? Porque as personagens estão ali naquele momento. Na letra B, como eu já mencionei, na história em quadrinhos tem um balão específico para o narrador,
né? Então, olha a pergunta. Na HQ que você produziu, é possível identificar a presença de um narrador? Sim, né? Esse narrador aparece eventualmente, né, por meio de intervenções em pequenas caixas de texto. Então, olha lá, até coloquei um exemplo de como que é essa caixa de texto, né, que pode ser considerado um balão, mas é melhor definir como uma caixa de texto para situar o leitor ou fazer comentários. Então, se há uma mudança de cenário ou uma mudança de dia, o narrador vai fazer esse comentário ou situar o leitor através dessa caixa de texto mais em retas, né? Mais retangular, tá? Então, é assim que o narrador se manifesta na história em quadrinho. A C. Que tempo verbal predomina na história em quadrinhos? Como já disse, o presente. E por quê? Porque a situação da fala está representada nos balões. Então, os personagens estão ali. Eles estão falando naquele momento. Então, predomina o presente. E a D. Na história em quadrinho, há relações entre os recursos expressivos verbais e não verbais? Com certeza, né? Então, nós vamos comentar. Os recursos expressivos verbais, ou seja, as palavras, são importantes, né? Porque representa a fala dos personagens. E os não verbais são as ilustrações, que também são complementares, com gestos, as expressões dos personagens. Porém, há histórias em quadrinhos que nós temos apenas a ilustração. É possível? Sim. Então, essa é específica. Mas, no caso da nossa história em quadrinho, são importantes os recursos, tanto verbais quanto não verbais. Em seguida, nós temos a apresentação de uma fábula com o título O Vento e o Sol, e espero que vocês tenham lido, e ela produz a moral da história, né? Que é o ensinamento, que aqui está destacada. A bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Então, vamos às questões. A número 1, tanto no título da fábula quanto no corpo do texto, as palavras vento e sol estão escritas com a letra inicial maiúscula. Por quê? Porque elas são personagens da fábula. Então, nós estamos personificando o vento e o sol, por isso escrevemos com a letra inicial maiúscula, alternativa C. A número 2. Observe a seguinte passagem da fábula. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento: eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. Então, veja, o vento e o sol, eles podem disputar quem é o mais forte. Eles têm como ver, eles têm olhos. O sol disse ao vento, o sol fala. Então, seguindo esse raciocínio, vamos ver o que está pedindo essa questão. As informações sobre o vento e o sol revelam que as personagens, a letra D, são seres inumanos. Eles não são humanos, eles são vento e sol. Mas na fábula eles têm comportamentos humanos. Letra D. A questão número 3 é referente a figuras de linguagem. A figura de linguagem é uma maneira de escrever, tornando o texto mais interessante, mais poético. Por isso, na apostila, nós temos uma apresentação de 4 figuras de linguagem. A metáfora, a personificação ou prosopopeia, a antítese e a metonímia. Agora, vamos ver qual a figura de linguagem presente nesta fábula. Como o sol e o vento estão tendo características humanas nesta fábula, nós temos um exemplo de personificação. Então, a alternativa correta da 3 é a letra D.
Pessoal, não esqueçam de copiar as explicações sobre figura de linguagem no caderno, ok? A número 4, a moral da fábula O Sol e o Vento é: a bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Os pares de palavras bondade, amabilidade e fúria e violência produzem no enunciado efeitos de sentido de. Então, fúria e violência são atos fortes, né? E bondade e amabilidade são sentimentos puros, né? Agradáveis, quanto fúria e violência são desagradáveis. Então, isso é o oposto um do outro. Fúria e violência é o oposto de bondade e amabilidade. E qual é a figura de linguagem que retrata o oposto? Né? É a antítese, né? É um o contrário do outro. Alternativa A. Na atividade número 5, eu quero ver a criatividade de vocês. A fábula já tem a moral, porém, eu quero que vocês produzam uma outra moral. Lendo o texto, se não tivesse moral, qual moral vocês colocariam aí? Sejam criativos. Agora, a atividade propõe que vocês voltem ao texto e leiam até este ponto. E fez suspense, que é logo no finalzinho, hein? Teve gente que perguntou se é para copiar o texto inteiro. Não! É só para colocar esta frase que está quase no final do texto, né? Em que as duas estão lá no jardim. E aí a prima, ela fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. E aí, quando ela retorna, ela faz uma colocação, né, para a prima. Porém, agora vocês vão dar um final diferente para a prima. No final, vai ficar tudo bem ou não? Será que ela vai contar um segredo pior ainda? Então, como vocês gostariam que terminasse essa história? Dê um final diferente, mas planeje como irá escrever. Escreva a primeira versão e depois peça alguém para revisar, alguém da sua casa, e ver o que o texto pode ser melhorado e o que não pode faltar no texto para que haja coerência entre as ideias. E para isso, vocês vão observar as questões da tabela a seguir no próximo slide. Essa tabela vocês vão preencher após a primeira versão do final do conto que vocês deram. E aí vocês vão analisar e pedir para outra pessoa também analisar. O final proposto apresenta as ideias de maneira clara, objetiva e coerente? Como foi o seu final? Foi legal? Ficou claro que a sua ideia de como terminar? Sim ou precisa melhorar? Então, vocês vão, a pessoa vai ter que assinalar, tá? Ou vocês mesmos também. O leitor consegue compreender como a história terminou? Sim ou precisa melhorar? A linguagem é adequada ao gênero do conto? Sim ou precisa melhorar? Então, tem que estar de acordo ali, né? Embora seja as falas numa linguagem coloquial, não pode exagerar nas gírias, hein? O texto apresenta escrita ortográfica adequada? Vejam se vocês acertaram a escrita das palavras. Cuidado! Os sinais de pontuação são utilizados adequadamente? Bom, acredito eu que vai haver falas. Então, travessão, quando um personagem vai falar, coloque os 2 pontos, né? Termine com um ponto ou final, exclamação, interrogação. Cuidado, coloquem vírgulas. Bom trabalho, hein? Até mais!